Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à audiência pública. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente vai agora fazer o procedimento com o objetivo de discutir questões relacionadas ao licenciamento ambiental das obras de controle de inundações da Bacia do Alto Aricanduva. Resolução número 69 do CADES de 2002. Data da apresentação, dia 9 de janeiro de 2014, horário 18 horas, local, Subprefeitura Aricanduva, localizada Rua Atucuri, 699, Vila Carrão, São Paulo. Mesa diretora, Secretária Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CADES, o Cléris Harcotti. E eu chamo para compor a mesa o senhor Pedro Luiz de Castro Algodoal, representante da CIURB, e senhor Walter Sérgio de Faria, representante do consórcio Cidade de São Paulo. Obrigada. Vamos agora ao relatório das publicações do edital, audiências públicas com o objetivo de discutir questões relacionadas ao licenciamento ambiental das obras de controle de inundações da Bacia do Alto Aricanduva, realizada no dia 9 de janeiro de 2014. Informamos que o estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, do licenciamento ambiental das obras de controle de inundações da Bacia do Alto Aricanduva deu entrada na Secretaria do Verde e foi publicado, tornado público nos dias 4 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 5 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 6 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Em seguida, o edital da audiência pública foram publicados nos dias 20 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 21 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 24 de dezembro de 2013 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, no dia 20 de dezembro de 2013 na Folha de São Paulo. Enviamos correspondência pelo correio e por e-mail para o prefeito, o governador, os vereadores, os deputados, os secretários, os subprefeitos, o presidente da CETESB, Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, coordenador de apoio às promotorias de meio ambiente, procurador-geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador-geral do município, comandante da Guarda Civil Metropolitana, conselheiros do CADES e CONFEMA, conselhos regionais de meio ambiente, conselhos gestores de parques, ONGs ambientalistas cadastradas na Secretaria e demais instituições constantes da nossa mala direta. O EIA-RIMA e o convite da audiência pública estão disponíveis na internet na página do CADES. E agora eu vou apresentar a manifestação dos inscritos. Nós temos aqui à nossa esquerda a mesa de inscrição para as pessoas que desejam fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Elas devem fazer a inscrição durante a explanação do senhor Pedro e do senhor Walter. As entidades da sociedade civil têm 5 minutos para cada exposição, a manifestação dos presentes tem 2 minutos para cada exposição e a manifestação das autoridades 5 minutos para cada exposição. Os inscritos terão direito a uma única manifestação, observada a ordem da inscrição. A critério do presidente da sessão, os tempos de exposição e manifestação previsto poderão ser ampliados. E para garantir o bom andamento da audiência pública e a segurança dos participantes, a entrada de pessoas no recinto será permitida somente até o limite de sua lotação. E agora eu vou passar a palavra para o empreendedor do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental das obras de controle de inundações da Bacia do Alto Aricanduva, senhor Pedro Luiz de Castro, representante da CIURB. Boa noite a todos. Apresentar aqui as soluções que a gente vai trazer e que se propõe a implementar para controle de cheias do Aricanduva, que é um caso crônico de enchentes, mas que a Prefeitura tem atuado
em várias etapas de obra e que agora eu venho apresentar mais uma etapa de obras, e cada etapa a gente vê que as condições vão melhorando, e isso que anima a gente. Eu sou técnico de carreira da prefeitura, não sou político, eu estou há 30 anos trabalhando com isso, então eu acompanho desde o início essa luta que a gente tem para controlar as cheias do Aricanduva. Então eu vou passar aqui a apresentação. Você tem ponteira? Isso. Então, pode passar. A intervenção. Bom, eu vou passar com mais detalhe o objeto da intervenção, né, o conjunto de obras que se propõe a fazer, e aqui tem algumas desapropriações estão previstas, e já tem inclusive a publicação de decreto de utilidade pública para essas regiões, para alguns reservatórios. Tá? Aqui tem os detalhes mais, como é que chama, legais aqui das questões. Pode passar. O que eu falei no início é que essas obras que eu estou apresentando agora, elas compõem um conjunto de obras que foi planejado já há bastante tempo, e a prefeitura acompanha isso e tem implementado ao longo de várias etapas de projeto. Vocês devem ter acompanhado a intervenção, algumas dessas intervenções, essas daqui. Então, aqui você tem o rio Tietê e aqui é o rio Aricanduva. E esses traços aqui são os afluentes, né? Aqui a gente está próximo do córrego Rapadura, que a gente vê ali. Então, nós estamos localizados aqui, mais ou menos, né? A nossa intervenção já teve outras etapas. Essa primeira, esses córregos verdes aqui, são córregos bem lá para a região do Parque do Carmo, né? Eles já deram um impacto positivo na região mais na região de São Mateus. Depois foram feitos esses 3 reservatórios aqui, que vocês devem ter visto um impacto mais direto aqui nessa região, que é o reservatório do Rincão, que a gente tinha aqui perto da Radial, uma região que chamava Triângulo das Bermudas, uma região com cheias graves e crônicas. E a execução desse reservatório do Rincão, com essa execução, a gente, graças a Deus, não houve mais ouvi falar desse Triângulo das Bermudas, que era muito famoso. O reservatório 5, no Aricanduva, perto do shopping Aricanduva, e um reservatório menor, que é de um afluente, que é o Inhumas. E agora restaram 3 reservatórios aqui para fazer, que seria o Tabuão, o Machados e o Aricanduva 4. Pode passar. Aqueles reservatórios das cabeceiras, da parte de cima da bacia, eles hoje estão numa situação pouco aproveitada, não é? Então, tem assoreamento, tem mato, e estão nessa situação. Então, além do controle de cheias, está previsto uma correção dessas obras, que seria, que eu vou apresentar em seguida, que é o tratamento urbanístico dessas áreas. Pode passar. Então, essas são as áreas, né, esses reservatórios de cabeceira, Aricanduva 2, Aricanduva 1, reservatório Caguaçu. São todos em terra, né? Esse reservatório em Umas, o reservatório 5 e o reservatório Rincão são de concreto, como vão ser feitos outros agora nessa etapa. E algumas outras obras complementares que também foram feitas, que são sistemas de proteção de áreas baixas, a gente chama de polders.
não são piscinões propriamente, são reservatórios pequenos que são destinados a evitar que as águas do rio cheguem nessas regiões mais baixas. E o alteamento, o conjunto dessas obras, os polders e essas bolinhas aqui são os alteamentos de ponte. O alteamento de ponte, a ponte em geral oferece um obstáculo ao escoamento das águas, você alteia a ponte e as águas correm, né? Voltam a correr. Então, com essas obras, você reduz a cheia com os reservatórios e você ganha no escoamento com essas obras aqui. Então, o conjunto de intervenções vai dar as condições que a gente pretende, que é uma condição do Aricanduva sem cheias, né? Pode passar. Então, o que se pretende nessa etapa? São 2 reservatórios de detenção que já tinham sido planejados lá atrás, tá? Numa parceria da Prefeitura com o DAE. Reservatório Machados e Tabuão. 4 polders em áreas baixas. Aí a gente finaliza o sistema de proteção de áreas baixas, mas eu acho que ele chama Vila Manchester, aquela região que é muito baixa em relação ao rio Aricanduva. Alteamento de mais 2 pontes e a recuperação das áreas dos reservatórios Caguaçu, Aricanduva 2 e Aricanduva 3. Adequação, isso daqui é uma melhoria do sistema de reservatórios que existe hoje. A gente vai conseguir acumular água com mais eficiência. E também uma obra que está inacabada, que é ali na área de São Mateus, que é essa complementação da Vila Nova Artigas, é uma avenida. Pode passar. Então, aqui estão indicados os locais dessas intervenções. Pode passar. Bom, a primeira dessas intervenções que eu vou detalhar é a reurbanização dessa área de reservatórios que vão constituir o Parque Linear do Alto Aricanduva, não é? Então, toda aquela área que hoje está numa situação de abandono, ela vai ser eu não diria abandono, mas ela não está inserida urbanisticamente na cidade, não se aproveita aquela área como ela poderia ser aproveitada. Tá? Ela é uma área que só faz o controle de cheias, mas ela pode oferecer mais para a população. Uma área grande, então ela vai oferecer agora área verde e área de lazer, ciclovia e equipamentos de recreação e esportivos, né? Pode passar. Aqui, olhando com mais detalhe, o maior deles é o Parque Linear do Caguaçu. Toda essa área aqui é um reservatório, tá? Ele funciona como reservatório, tá? Protegendo as áreas a jusante das enchentes, mas ele agora vai cumprir outra função, que é a função de ter uma área verde e se você olhar aqui, olha, tem vias de pedestres, tem quadras poliesportivas. É que ele é tão grande que parece pequeno aqui, mas aqui são esses azuizinhos, aqui são quadras poliesportivas. Tá? Então, é um parque que a cidade vai ganhar de grandes proporções. Pode passar. Esse Aricanduva 2, ele tem menos áreas livres do que em relação ao Caguaçu. Mas mesmo assim, então essa área em azul, ela fica como a área onde vai receber os sedimentos e vai ter a limpeza do parque, mas ela vai ser coroada por uma área verde e alguns equipamentos recreativos e esportivos. E aqui a gente dá para ver em azul, em laranja aqui, a ciclovia que vai acompanhar todo o projeto. Pode passar. Esse é o terceiro reservatório, então aqui é a estrutura o barramento do reservatório, o rio corre daqui para lá, né? Então essa área ainda fica uma área de retenção de sedimentos e todo o entorno do reservatório vai ganhar uma área verde com quadras poliesportivas e ciclovia. Pode passar. Ligando os dois reservatórios, esse reservatório e esse,
vai ter o que a gente chama de parque linear, é uma iniciativa que tem tido muito sucesso em outras áreas de São Paulo. Bom, o próprio Aricanduva foi dotado de um parque linear que vai ter continuidade com essas ligações aqui. O córrego nesse trecho vai ser canalizado, mas uma canalização, só um revestimento, não vai ser um canal de concreto, uma obra pesada de engenharia, vai ser um revestimento, e o objetivo é permitir a implantação do parque linear, que inclusive vai garantir uma certa proteção para o Parque do Carmo, já que ele fica aqui na borda do Parque do Carmo. E hoje ocorreram muitas invasões nessa região, então tem muita população de risco morando nessa região, sujeita a enchente, desmoronamento e tal. Sim? Nem todo mundo conhece, né? Como o senhor está falando, que essa área vai proteger o Parque do Carmo. Não, fisicamente. Não, é que na realidade não é o Parque do Carmo, aí já é o Parque Natural. Ah, sim. Bom, porque como o pessoal não conhece... Seu Ângelo, posso pedir depois para o senhor fazer a pergunta? Não seria que eu só eu vejo que eu estou porque eu acho que pouca gente conhece o local, essa pessoa levando assim, a pessoa não tem conhecimento de onde vai ser feita o empreendimento. Então, quem tem um conhecimento razoável, mais ou menos sabe. Mas quem conhece, não leu nada, ele não sabe dizer onde está situado esse empreendimento. Tá, eu vou explicar um pouco melhor. Aqui, você tem o final Volta um pouquinho, por favor. Volta mais. Esse. Olha, o final da Avenida Aricanduva é aqui, tá? Depois você continua acompanhando o córrego Aricanduva, um pouco mais à distância, pela Ragué Bischoff, tá? E aqui é Jacupêssego. Então, eu acho que fica bem claro a situação desses parques lineares. Então, eles ficam entre o final da Avenida Aricanduva, a Ragué Bischoff, a Jacupêssego e o parque aqui, tá? Então, eu acho que, não sei, mesmo o pessoal que mora aqui mais perto consegue situar onde vai ficar esse parque. Pode voltar. Continuando aqui, o projeto tem segmento até a Jacupêssego, por uma ligação por parque linear também, com ciclovia e com uma área verde acompanhando o córrego canalizado mais aberto, diga-se de passagem, e removendo as famílias que estão em situação de risco hoje ao longo do córrego. Pode passar. Esse é o terceiro reservatório que... não, esse a gente já passou. Pode passar. Tá. Bom, além dessa obra dos parques lineares, a gente tem 2 reservatórios. Um deles é o reservatório Tabuão, aqui na própria Avenida Aricanduva, junto do Carrefour, numa área que hoje não está ocupada, mas ela é particular, que vai ser desapropriada. Esse córrego Tabuão, ele prejudica bastante as condições do Aricanduva, porque a vazão dele chega muito rapidamente ao Aricanduva, e aqui a gente tem registro de várias ocorrências de enchente. Então, a colocação desse reservatório aqui é estratégica para a gente fazer o controle dessa região do córrego Aricanduva, e que vai estender os benefícios desse controle de cheia até essa região aqui próxima onde a gente está. Pode passar. O outro reservatório desse empreendimento, né, desse conjunto de obras, é o reservatório Machados, tá? Dos locais que ainda faltam fazer obras, são os 2 córregos, o Machados e o Tabuão, os 2 córregos de maior porte que ainda não tinham sido objeto de obra de controle de cheias.
Esse daqui, inclusive, tem uma região com cheias bastante graves aqui, um pouquinho a montante, aqui perto da Vila Nova Artigas. E a população está bastante mobilizada aqui para pedir essa construção desse piscinão do Machados, que vai atender uma população bastante grande. Pode passar. Com essas duas obras, a gente vai obter... Isso daqui é um gráfico que representa a cheia do Aricanduva, tá? Então, a cheia, ela ocorre... As pessoas que aqui são atingidas por enchente, veem que o rio sobe rapidamente, mas desce rapidamente também. É um gráfico, né, que tem a cheia pelo tempo. A gente chama de hidrograma. Então, cada obra, essa daqui é a situação original, e cada obra que a gente faz, a gente vai obtendo uma melhoria nas condições do rio. Tá? Isso daqui representa essa melhoria, os estudos que foram feitos para justificar essas obras. Pode passar. Complementando as obras, a gente tem esse sistema que a gente chama de polder, que protege as áreas que, mesmo com todas essas obras, ficam abaixo da linha máxima de cheia do rio. Quer dizer, ou seja, o nível do rio Aricanduva ainda fica mais alto do que algumas dessas ruas. Então, para proteger essas ruas e evitar que a água do rio Aricanduva volte, então a gente isola essa área, né, não deixa a água voltar com válvulas e com dispositivos hidráulicos, conduz toda a água dessas ruas para esse reservatório, que é bombeado para o rio de volta, mas sem esse retorno. Esse é um sistema que tem sido utilizado com sucesso em vários locais da cidade. Eu posso destacar o Jardim Romano, lá na Zona Leste, que é como o Jardim Pantanal, é uma região que fica abaixo do nível do rio Tietê. Foi adotado um sistema bem parecido com esse. A Ponte das Bandeiras é outro local que é protegido com um sistema desses. Então, é uma técnica já consagrada e que vai trazer benefícios inegáveis para a região. A gente tem alguns desses reservatórios já implantados, e dos polders, né, desse tipo de solução previstos inicialmente, faltavam esses 3, né, esses 4, que a gente vai implantar nessa fase e vai complementar, então, o sistema, vai entregar o sistema completo para a população. Pode passar. Então, o 3, o 6, o 7 e o 8. São sistemas bem parecidos, só sendo adaptados conforme a localização do reservatório, aproveitando da melhor forma possível a região. Tá? Aqui é uma representação do alteamento da ponte. Então, se a viga ficava aqui, o bordo inferior do pontilhão, ele ficava aqui muito próximo da água, não é? Então, na cheia, as águas passavam a ponte e a ponte virava uma represa. Daí o rio sobe e transborda. Se você sobe a ponte, você cria uma estrutura mais elevada, e você pode ver que é uma elevação bem razoável, bem grande. Então, você permite que as águas passem livremente e evita que a água atinja os bairros laterais. Pode passar. Então, são 4, né? Eu estava em dúvida quantos eram. Então, tem 4 polders. Essas obras vão ser distribuídas em lotes. Então, o lote A vai pegar os polders e alteamento das pontes. No lote 2 estão incluídos o reservatório Tabuão e a Avenida Vila Nova Artigas. E no lote 3, o reservatório Machados e adequação. Isso daqui é uma otimização dos reservatórios existentes e, principalmente, a implementação dos parques lineares. Pode passar.
Essa já é a sua parte? Não, tá. Bom, aqui tem só uma situação da bacia do rio Aricanduva em relação às outras bacias aqui do Alto Tietê. Pode passar. Bom, então agora eu passo a palavra para o Walter, que vai... Quê? Bom, vamos passar o filminho antes, então. Depois ele faz a apresentação do relatório ambiental. Tá. A bacia do rio Aricanduva é a maior bacia paulistana e está localizada na zona leste do município. Com uma área de drenagem de 100 km², o córrego Aricanduva tem como principais afluentes o córrego Rapadura, o Rincão, o Tabuão, o Inhumas e o córrego dos Machados. As primeiras obras de canalização do córrego Aricanduva datam das décadas de 1970 e 1980. Nos últimos 30 anos, com a grande expansão urbana na bacia, a maioria dos córregos afluentes foi canalizada, aumentando a velocidade das águas e sobrecarregando o Aricanduva. As enchentes se agravaram e se tornaram cada vez mais frequentes nas regiões mais baixas, trazendo enormes prejuízos para a população. Desde a década de 1990, a Prefeitura investe na readequação da macrodrenagem da bacia, visando reduzir a frequência das inundações através da construção de reservatórios, alteamento de pontes e ampliação do canal do Aricanduva. Na ampliação do canal, foram instaladas soleiras no fundo e adotado um leito maior, visando o armazenamento do excesso das águas provenientes das chuvas mais severas. Diversas áreas baixas ao longo do Vale do Aricanduva, entre a Avenida Itaquera e a Rua Júlio Colasso, foram protegidas por sistema de polder, com o objetivo de evitar o alagamento causado pelo refluxo das águas do córrego. Em algumas situações, as chuvas no alto da bacia provocavam o aumento do volume do córrego e o alagamento destas áreas. Para o funcionamento deste sistema, a drenagem das áreas altas são ligadas diretamente ao córrego, enquanto a drenagem das áreas baixas são isoladas e ligadas aos reservatórios subterrâneos. Os reservatórios são dotados de válvulas de retenção, que evitam o refluxo das águas do córrego, e o deságue ocorre somente quando o nível do canal está abaixo da tubulação de saída dos reservatórios. Atualmente, o sistema de macrodrenagem da bacia do Aricanduva já protege precipitações de até 60 milímetros em 2 horas. As obras previstas na fase complementar visam aumentar o nível de proteção do sistema de controle de enchentes da bacia, para suportar chuvas de até 80 milímetros em 2 horas de duração. Com a implantação das obras, todo o sistema de contenção de enchentes da bacia funcionará de maneira integrada. O projeto prevê o alteamento de 2 pontes, eliminando os estrangulamentos do córrego Aricanduva sob a Rua Manilha e na Avenida Itaquera. As áreas baixas, a jusante da Avenida Itaquera, receberão 4 novos reservatórios subterrâneos para atender o sistema de polder. Para a complementação do sistema de reservação da bacia, está prevista a implantação de 2 novos reservatórios. O reservatório junto ao córrego Tabuão, com capacidade de 120 mil metros cúbicos, e o reservatório dos Machados, com mais de 220 mil metros cúbicos de reservação. Ao lado do reservatório, será executado o recapeamento e o prolongamento da Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, totalizando 4 mil metros de extensão. Os reservatórios existentes do Alto Aricanduva receberão adequação das estruturas de extravasão, permitindo que seja aproveitada ao máximo a capacidade de retenção. Visando a preservação das margens e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes ao redor dos reservatórios, Aricanduva 2
Aricanduva 3 e Caguaçu, será implantado um parque linear. O projeto do parque prevê a instalação de diversos equipamentos esportivos, de lazer e mobilidade, como quadras poliesportivas, pista de skate, de caminhada e ciclovia. Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Infraestrutura Urbana, trabalhando com responsabilidade. Quero lembrar aos presentes que a mesa da esquerda está aberta para inscrições, perguntas. Eu vou registrar aqui a presença do subprefeito de São Mateus, senhor Fernando Elias de Melo, e do subprefeito de Sapopemba, senhor Nereu Amaral, e o representante do vereador Aurélio Nomura, senhor Antônio Carlos Baroni. Sejam bem-vindos. E o subprefeito de Aricanduva Formosa Carrão, senhor Marco Antônio Hernandes. Sejam bem-vindos. E agora eu vou passar a palavra para o senhor Walter Sérgio, que vai fazer a explanação da segunda parte da apresentação. E após o término da apresentação do senhor Walter, as inscrições serão encerradas. Obrigada. Vamos trocar de lugar, acho que é melhor. Boa noite a todos. Meu nome é Walter Faria, eu integro a equipe técnica do Consórcio Cidade de São Paulo. Eu vou complementar a apresentação que o Pedro acabou de fazer, focando especificamente agora no estudo de impacto ambiental que foi desenvolvido. O EIA-RIMA, para quem não conhece, de fato não é um estudo comum, ele é um dos instrumentos, uma das ferramentas utilizadas no processo de licenciamento ambiental. E tem como objetivo final, de forma bem simplificada, atestar ou não a viabilidade ambiental desse novo empreendimento, dessa nova obra e assim por diante. Em linhas gerais, um estudo de impacto ambiental ele é consolidado nesses 5 blocos. O primeiro bloco, que a gente normalmente denomina caracterização do empreendimento, é o projeto de engenharia, é a obra projetada, proposta. E os demais blocos, diagnóstico, identificação de impacto, proposição e plano, nessa sequência, tem, então, por objetivo final, atestar ou não a viabilidade socioambiental desse empreendimento. Ou seja, com base no que o projeto propõe, com base no conhecimento que eu vou ter das áreas de inserção dessas obras, através desse diagnóstico socioambiental, eu vou ter condição de identificar previamente potenciais impactos, e, a partir da identificação desses impactos, obrigatoriamente, a proposição, quando pertinentes, de medidas de controle, de mitigação, de compensação para esses eventuais impactos. A partir desse balanço final, é que eu vou conseguir atestar a viabilidade ambiental ou não desse empreendimento. Lembrando ainda que todo o estudo ambiental ele é feito sempre com base num termo de referência, num roteiro, digamos assim, normalmente, não, obrigatoriamente apresentado pelo órgão ambiental licenciador. Então, este EIA-RIMA especificamente, ele atende a um termo de referência previamente estabelecido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Bem, o diagnóstico ambiental, ele aborda uma série de temas socioambientais, que em linhas gerais estão divididos nesses 3 grandes blocos, meio físico, biótico e socioeconômico. São vários assuntos, vários temas, obviamente a gente não vai ter tempo para apresentar todos aqui na audiência, mas vamos focar naqueles principais, naqueles de maior importância, de maior interesse para todos. Lembrando que todos esses estudos, eles são desenvolvidos em espaços territoriais, que a gente chama de áreas de influência,
que vão desde a área de efetiva intervenção, da onde as obras são propostas, até áreas do seu entorno imediato e áreas um pouco mais abrangentes também, que a gente chama de área de influência indireta. Próximo, por favor. Bem, no diagnóstico, então, do meio físico, um tema normalmente abordado, e para esse assunto, para esse tipo de obra, então, absolutamente importante, se refere às precipitações pluviométricas médias anuais. Em linhas gerais, no âmbito regional, e especificamente para a região de implantação das obras, nós temos índices pluviométricos aqui nesse intervalo da ordem de 1.300 a 1.400 milímetros por ano, média anual. Tá? Próximo, por favor. Temos uma morfometria, temos formas de relevo para as áreas de implantação, ocupando aqui basicamente o entorno do leito do rio Aricanduva e de seus principais afluentes, ou seja, áreas baixas, levemente um pouco mais elevadas, com um entorno bem mais alto. E, enquanto substrato geológico, todas as obras também projetadas basicamente em terrenos aluvionários que, se estivessem em sua condição natural, funcionariam de fato como um filtro para esses índices pluviométricos. Entretanto, que a gente observa é uma área, como na maioria da região metropolitana, uma área totalmente antropizada, impermeabilizada. Então, essa esponja natural, digamos assim, esse filtro natural já não funciona mais dessa forma. Então, se a gente juntar essas três últimas informações, índice pluviométrico elevado, morfometria de regiões baixas, né, onde esses índices pluviométricos tendem a se concentrar para um ponto, e uma região que já não tem mais uma drenagem natural, isso tudo configura, então, uma área com potencial de inundação, e é o que, de fato, a gente observa para essa região. Então, essa é uma das conclusões que a gente já tem do diagnóstico. Próximo. Um outro ponto que a gente também desenvolve durante a elaboração do EIA é a avaliação de ruído ambiente, em especial nas áreas onde as obras se desenvolverão. E aqui é o objetivo saber se as obras que serão desenvolvidas irão interferir nos níveis de ruído atualmente existente e, se positivo, obviamente, irá interferir com a população residente nesse entorno. Então, para isso, nós fizemos medições diretas em campo em 19 estações, todas posicionadas no entorno imediato dessas obras projetadas, e o que a gente observou é que em 14 delas o índice, conforme estabelecido pela legislação, o nível de ruído atual, o nível de ruído de fundo, já ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação, mas em 5 deles não. Então, aqui eu também já tenho um nível de atenção, né, já destacado, ou seja, durante a execução das obras, e especificamente no período de obras, nesses pontos aqui, eu tenho que ter uma atenção, porque as obras tendem, com a aplicação dos seus equipamentos, principalmente de terraplenagem, a ultrapassar o nível de ruído atualmente observado, ou seja, tende a gerar uma pequena interferência, mas ainda assim isso é denominado como um dos impactos. Tá? Então, aqui já é um primeiro ponto de atenção para as obras, para ter o controle adequado. Mais adiante, a gente vai ver como atenuar, como controlar esses impactos, mas, enfim, essa é a função do diagnóstico ambiental. Um outro tema que a gente analisa também se refere às áreas potencialmente ou suspeitas de contaminação ou áreas efetivamente contaminadas. É muito comum, ao longo de todo um processo de ocupação de uma cidade, seja ela qual for, atividades anteriores, atividades pretéritas ou atividades atuais gerarem contaminação no solo e na água subterrânea. Atividade industrial, um posto de gasolina, uma oficina mecânica e assim por diante. Então, esse é o objetivo da gente fazer esse tipo de diagnóstico, em especial porque essas obras vão demandar pontualmente áreas de escavação. Então, eu tenho que saber preliminarmente se o solo que eu estou escavando tem contaminação ou não, até para dar uma destinação adequada para esse solo. Tá? E o que a gente observou, então, enquanto diagnóstico, com base em dados oficiais, ou seja, eu consulto cadastros, seja da CETESB, seja da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, é que eu tenho, no entorno de algumas obras projetadas, eu tenho 9 áreas com potencial ou suspeita de contaminação, relacionadas a empreendimentos aqui de ferro velho, oficina mecânica, atividade industrial antiga.
e 2 áreas comprovadamente contaminadas que já estão em processo de remediação e sob supervisão dos órgãos ambientais pertinentes aqui, tá? Seja a CETESB ou Secretaria do Verde. Mas, enfim, esse é o cenário que eu tenho e é outro ponto de atenção também para o período de execução de obra, ou seja, identificou uma área com potencial de contaminação ou contaminada, esse solo tem que ter uma destinação adequada para um aterro também adequado. Já agora, no diagnóstico daquele outro grande bloco, meio biótico, né, alguns temas aqui foram analisados. Entre eles, a identificação de unidades de conservação, até porque todo empreendimento, ele, como forma de compensação, ele destina uma porcentagem do seu valor total da obra para uma dessas unidades de conservação, né? A equipe técnica, inclusive, no âmbito do EIA-RIM, ela sugere para qual unidade de conservação destinar essa verba, e depois a Câmara de Compensação Ambiental é que, de fato, ratifica essa sugestão ou dá uma destinação que ela julgar mais pertinente. No caso, a grande unidade de conservação de destaque é aqui o Parque Natural Municipal do Carmo, outras menores, tá? Mas nenhuma delas sendo, de fato, interferida também diretamente pelas obras, tá? Ainda fazendo parte do diagnóstico do meio biótico, uma etapa que a gente obrigatoriamente cumpre é o cadastramento, a identificação dos indivíduos arbóreos, das árvores, né, que, porventura, possam ser interferidas diretamente pelas obras. Obviamente que, no plano de manejo, posteriormente, a gente vai determinar se haverá necessidade, de fato, de uma supressão de determinada vegetação, e havendo essa necessidade, tem que haver uma compensação específica também, ou também há a possibilidade, dependendo das características dessa árvore, de você fazer um transplante dela. Mas, em linhas gerais, no primeiro momento, no primeiro mapeamento que a gente fez no entorno de todas essas obras projetadas, foram cadastrados 1.744 exemplares, 1.744 árvores de diferentes dimensões. Faz parte do cadastramento, inclusive a medição do diâmetro dessas árvores, a classificação científica delas, a verificação do estado fitossanitário e assim por diante. Só voltando um pouquinho, desses 1.744 exemplares, distribuídos em 188 espécies, dessas a maioria nativa, algumas endêmicas, e 212 classificadas como espécies invasoras, segundo a legislação atualmente vigente. Bom, nas próximas telas, apenas para... O próximo já, por favor, apenas para vocês visualizarem, né, onde esses indivíduos foram cadastrados em função das obras projetadas. Próximo. Reservatório Tabuão, Sistema Viário, Reservatório Machados e assim por diante. Bom, feito esse primeiro cadastramento, o passo seguinte é cruzar em mapa, em planta, obviamente especificamente elaborada para essa finalidade, onde estão localizados esses indivíduos arbóreos e o meu projeto de engenharia. Quando eu sobreponho essas duas informações, eu vou identificar aquelas que efetivamente serão interferidas, seja por uma supressão necessária, o corte dela, ou a possibilidade de um transplante. Então, daquelas 1.744 inicialmente identificadas, 596 de fato serão interferidas. Com base nessa informação agora, o próprio órgão ambiental já automaticamente solicita o que a gente chama de plano de manejo, que também vai integrar o processo de licenciamento ambiental. Então, aqui agora eu vou ter um projeto, chamamos assim, especificamente para cuidar dessa interferência. E a partir do momento, repito, havendo a supressão de um determinado indivíduo, também existe uma fórmula, existe uma legislação específica para que haja compensação, né, o replantio de outras tantas espécies. Tá? Um próximo tema ainda do meio biótico se refere à fauna, que eventualmente possa ser interferida por esse empreendimento, por essas obras, mesmo a gente estando numa região densamente ocupada, bastante antropizada. E como apoio a gente usa, então, essas áreas verdes existentes no entorno, parques, praças, obviamente, o próprio Parque Natural Municipal, como referência para a gente buscar identificar a fauna silvestre existente nessa região e com potencial de interferência. Com base nesse diagnóstico, então,
em termos de fauna silvestre. Ave e fauna, a fauna das aves, né? A gente identificou aí 23 espécies, a maioria delas de hábito já tipicamente urbano, né? Não florestal. 11 espécies da herpetofauna, os répteis e anfíbios, né? Distribuídos aqui dessa forma. 11 aqui no Parque Linear Aricanduva, 10 no Caguaçu, 2 no Machados, mas basicamente se referindo aqui a sapo, rã, lagarto, cobra, enfim. Esse sapo cururu está em todas, né? Quem for biólogo aí depois me explica, mas enfim. E uma outra informação, esses dados eu estou me referindo especificamente à área diretamente afetada, apesar de eu ter me utilizado do Parque Natural, de praças, enfim, para tentar identificar essa fauna, mas esse levantamento foi feito especificamente na área onde haverá intervenção. Então, nós identificamos pássaros, né? A fauna de pássaro na área diretamente afetada, identificamos répteis, anfíbios, mas não identificamos nenhum mamífero, tá? Na área diretamente afetada. E, da mesma forma, a gente faz um levantamento da fauna sinantrópica, aquela que, de alguma forma, rato, barata, ratazana, aquela que, de alguma forma, pode gerar dano, risco à saúde humana. Infelizmente, ela é bastante farta, e muito por conta, obviamente, das condições de saneamento básico bastante precários que a gente identifica em toda a área, seja de ausência de esgotamento sanitário, disposição absolutamente inadequada de lixo e assim por diante, tá? Bem, agora já indo para um outro grande tema, então, do diagnóstico ambiental, já da socioeconomia. A primeira caracterização que a gente fez foi da região como um todo, que a gente chama da área de influência direta, abrangida aqui por esses todos os distritos, né? Aricanduva, Vila Carrão, Cidade Líder, Tiradentes, Iguatemi, Parque do Carmo, São Mateus, Sapopemba e Vila Matilde. Característica geral dessa região alta densidade demográfica, maior até do que a própria média do município de São Paulo. Isso, obviamente, tem reflexos na ocupação desses territórios, né? Próximo, por favor. Nesse contexto regional, então, abrangendo aqueles vários distritos, além dessa alta densidade demográfica, a gente identifica também vários aglomerados subnormais, favelas, algumas delas, inclusive, instaladas, inseridas em porções de onde estão projetadas essas obras. Ou seja, aqui eu já sei que uma parte, algumas unidades de habitação, e, obviamente, a sua população correspondente será interferida por essas obras, independente dela estar numa área ocupada regular ou irregularmente. Agora, o diagnóstico foi nesse sentido, identificar a potencial interferência em população e em imóveis. Então, em especial no sistema viário Vila Nova Artigas e no Parque Linear Caguaçu, haverá interferência em parte dessas ocupações típicas de favela, tá? Próximo, por favor. E aqui apenas ilustrando um pouco do cenário que a gente identifica nessa região. Várias unidades habitacionais, ou diria até a imensa maioria em áreas de risco, né? E sujeitas aí a todo tipo de transtorno. Bem, ainda no diagnóstico da socioeconomia, a gente usa uma ferramenta que é a imagem, a fotografia aérea, para conseguir, de uma forma mais rápida, fazer um mapeamento numa área mais abrangente. Então, aqui, por exemplo, enquanto aqui é o sistema viário Vila Nova Artigas, eu consigo, por processos, enfim, específicos de geoprocessamento, identificar em detalhe todas essas unidades que serão interferidas, e mais com base em cadastros oficiais do IBGE e assim por diante, eu consigo, de alguma forma, caracterizar e quantificar essas eventuais interferências. E aqui apenas para ilustrar o tipo de ocupação que eu tenho no entorno dessa obra projetada. Aqui será um dos pontos em que, de fato, haverá interferência. No Parque Linear Caguaçu, da mesma forma, uma ocupação intensa, em área de risco também, e aqui uma característica importante, inclusive, isso que eu estou representando aqui, é isso aqui no mapa, e aqui o Parque Natural Municipal do Carmo.
E observe que, inclusive, nessa situação, já há, inclusive, por conta dessa ocupação, já começa a haver uma pressão também dessa ocupação nas áreas do Parque Natural Municipal, né? Próximo, por favor. Bem, então, como eu disse antes, com base nesse diagnóstico, nessas ferramentas, eu consegui identificar, distribuídos pelas principais áreas previstas de intervenção, seja desocupação, ou por áreas ocupadas irregularmente, ou seja, desapropriação, serão 896 imóveis necessários ou interferidos diretamente pelas obras, tá? Em especial no Parque Linear Caguaçu e no Sistema Viário Artigas, por favor, o próximo. A gente vai ver, então, que nós temos aqui essas comunidades com essas denominações locais, tá? Que somarão, então, 800 unidades a serem interferidas, porém, nesse caso específico, as áreas a serem desocupadas, essas remoções serão automaticamente, imediatamente atendidas por esse programa Minha Casa Minha Vida, tá? Então, 800 unidades também desse programa, através desses convênios, já estão reservadas para fazer o contraponto a esse impacto. Então, o que será removido será automaticamente atendido, né, nessa proporção, nesses números levantados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Caracterizando nós falamos dos imóveis da população correspondente, dessa população correspondente. Então, são 896 imóveis, com 3.114 pessoas, praticamente metade e metade, homem e mulher. Essa é a população diretamente interferida. Perfil geral dessa população: faixa etária bastante jovem, com duas faixas de destaque aqui, de 20 a 29 anos, e uma faixa aqui de 10 a 15 anos. Mas, de forma geral, toda uma base aqui muito jovem. E um outro perfil dessa população interferida também, a renda per capita extremamente baixa, 43% sem rendimento, e outros 40 e tantos por cento com um rendimento que variando de meio a 2 salários mínimos, ou seja, uma população, de fato, bastante comprometida nesse tema. Próximo. E para finalizar o diagnóstico da socioeconomia, por se tratar de obra que vai demandar grande volume de escavação, outro ponto a ser levantado é o volume de solo excedente, para onde ele vai ser destinado. Então, num primeiro levantamento, o projeto de engenharia prevê um excedente de um pouco menos de 1 milhão de metros cúbicos de solo, que será destinado, obviamente, para aterro de inertes existente. Num primeiro momento, a gente sugere nada impede do executor dessa obra buscar outras alternativas posteriormente, mas a gente indica que uma, por exemplo, que é o aterro Foz do Brasil. O importante é que esse solo tem que ser destinado para um aterro também licenciado, tá? Seja o solo inerte, né, sem contaminação, e seja um solo eventualmente contaminado, que aí terá uma outra destinação, mas também para um aterro de material contaminado, também devidamente licenciado. Bem, feito o diagnóstico, conhecida a obra projetada, conhecidas as áreas de interferência, o próximo passo é prever e identificar os potenciais impactos, né? Existem muitas metodologias de avaliação, a gente adota uma que é bastante comum, onde a gente estabelece atributos, né, de classificação, se ele é negativo ou positivo, se ele tem incidência direta ou indireta, e assim por diante. Todos esses atributos aqui, tá? Cada um dos impactos, então, previstos, e foram pouco mais de 20, cada um, de forma individualizada, é devidamente classificado, e para cada um desses impactos é prevista uma ou mais medida de controle, de mitigação, de compensação. Tá? Então, aqui é apenas para dar um exemplo de como funcionou esse item, esse tema, né, que a gente desenvolveu em termos de identificação, previsão e classificação dos impactos, dos potenciais impactos ambientais e do tratamento que será dado para eles. Tá? Próximo, por favor. Bom, analisando por fases desse empreendimento, ou seja, desde o planejamento, a fase atual que nós estamos,
desde a efetiva implantação dele e depois a posterior operação. Nessa fase de planejamento, por exemplo, a gente já tem um impacto, né? Quer dizer, a população que de alguma forma está tomando conhecimento dessas obras, de alguma forma já fica irrequieta, já fica ansiosa, ela quer ter informação, ela quer saber se vai ser beneficiada, se vai ser prejudicada, quais as características desse projeto, se vai ter desapropriação, se não vai ter. Então, já nessa fase, agora a gente tem um impacto. E já nessa fase tem que se prever também algumas ações de controle. Nesse caso, no mínimo, um programa de comunicação social que passe a dar informações para essa população. É dessa forma que funciona, basicamente, os controles. Tá? E, na sequência, né, você vê, na fase de implantação, dividido por meio, a maioria dos meus impactos está justamente na fase de obras, ou seja, isso é importante. Ou seja, eu sei que vai ter um início, um meio e um fim. Os impactos estão restritos e isso é absolutamente normal para qualquer tipo de obra projetada desse porte. Então, vou ter impacto de ruído, de vibração, de supressão de vegetação, de desapropriação, de desocupação e assim por diante. Esse sim, de forma mais efetiva. Outros apenas para a fase de obras. Mas reforço, observem que para cada impacto identificado, e aqui eu vou ter um positivo, inclusive, que é a geração de empregos, mas para cada um dos impactos ambientais eu tenho que ter as suas devidas ações de controle, de mitigação, de compensação, que são os tais programas ambientais. E na fase de operação, aqui é o contrário, aqui agora é a hora de ter os benefícios dessa obra projetada. Então, tanto é que a maioria dos impactos aqui é de ordem positiva. Tá? Bem, aqui apenas para reforçar, então, né, a questão do impacto versus uma ação de controle. Isso é obrigatório. Né? Então, observem a quantidade de programas que serão implantados, desenvolvidos, sob responsabilidade do empreendedor, seja ele da iniciativa pública ou privada, a custeio integral do empreendedor. Então, observem que eu tenho planos de controle já plenos aqui para a etapa de obras, terei programas específicos aqui, já para a fase de operação de manutenção e limpeza periódica desses reservatórios, terei programa específico de acompanhamento para esse processo de desapropriação, então acompanhar e dar toda assistência a essa população, e demais programas aqui de comunicação social, de monitoramento da fauna, de vegetação, de educação ambiental, até para as questões de sítios arqueológicos também a gente tem um programa específico. Bem, com base, então, em linhas gerais de todas essas informações que a gente apresentou, na obra proposta, no diagnóstico da área, onde elas se inserirão, nos potenciais impactos previstos, né, a equipe conclui, então, que esse projeto proposto, ele de fato contribuirá para o controle de inundações e para a melhoria da qualidade de vida da população, seja em decorrência dessas obras que vão controlar essas inundações, seja em decorrência de todos esses equipamentos que vêm, de lazer em especial, que vêm associados a essas obras, né? Através, então, da adequação das melhorias do sistema de drenagem, da realocação dessa população que hoje mora em área de risco, que será realocada e atendida por esse programa Minha Casa Minha Vida, pelo incremento de áreas verdes e de recuperação ambiental desse entorno, desses reservatórios já existentes, pela disponibilização de equipamentos de lazer e assim por diante. Então, diante de todo esse resultado, a equipe técnica responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental entende que, mesmo com a previsão de ocorrência desses impactos, concentradamente na fase de obras, a maioria deles de baixa magnitude, e considerando especificamente a obrigatoriedade de se implantar essas medidas de controle, observadas todas essas condições, então, a equipe técnica do estudo de impacto ambiental entende que esse empreendimento é ambientalmente viável. É isso aí, a apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigada, senhor Walter. Informo que as inscrições estão encerradas. E agora nós vamos dar prosseguimento à audiência pública pela lista de manifestação de entidades, conforme regimento 69 do CAD de 2002. Eu vou chamar para fazer a sua pergunta. O senhor tem 5 minutos para sua pergunta. Maurício Lavalle.
Articulou. Boa noite, meu nome é Maurício Lavalle, eu sou do CADES Aricanduva Carrão. Como eu tinha comentado antes com o senhor Walter Sérgio, é com tristeza essa audiência pública, na nossa casa, no Carrão, Aricanduva Formosa, a gente falar de São Mateus, se nós temos problemas na rua Taubaté com enchente, Rapadura e Tapera, e a gente nunca é ouvido. Infelizmente, vamos continuar mais um ano esquecido. E o subprefeito de São Mateus, parabéns, porque tudo vai ser feito para lá. Muito obrigado. Obrigado. Vou chamar na sequência desculpa se eu falei errado, mas é Régia Vilela? Regina? Desculpa. Oi, eu sou funcionária da CET, trabalho na gerência de planejamento, né, da Superintendência de Planejamento Viário, e, na verdade, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma delas é sobre o córrego, o Parque Linear Caguaçu, né? A gente tem algumas demandas naquela região de solicitação de transposições viárias. Naquele trecho onde o Parque Linear é mais extenso, na Rua Forte do Triunfo, a gente tem algumas demandas da população, da dificuldade de fazer a integração